E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma reflexão do nosso plano de leitura. Hoje, no dia 104, a gente vai mergulhar em três textos que, olha, à primeira vista, não parecem ter muita coisa em comum: Atos, Deuteronômio e Jó. Mas vocês vão ver que juntos eles pintam um quadro, uau, super complexo e fascinante do que é viver a fé no dia a dia. E a nossa primeira parada, lá em Atos, já chega com tudo, com essa imagem super forte. Para pensar um pouquinho nisso. Uma multidão de gente, mas com uma só mente e um só coração. Caramba! Essa frase já dá o tom de tudo que a gente vai descobrir sobre como era a primeira comunidade cristã. É exatamente isso que Atos 4 desenha pra gente, sabe? Um retrato super vivo do que seria a comunidade ideal. E não é só uma teoria bonitinha no papel, não. É a fé acontecendo na prática, de um jeito coletivo, radical e, poxa, completamente transformador. E olha só que incrível a reação dessa galera à perseguição. Depois de serem ameaçados, o que você acha que eles pediram? Segurança? Proteção? Nada disso. A primeira coisa que eles fazem é se unir em oração e pedir por uma única coisa: coragem. Simplesmente coragem para continuar anunciando a palavra, mesmo com toda a ameaça em cima deles. E essa união toda na oração, ela transbordou para a vida prática de um jeito impressionante. Eles não só oravam juntos, como uma só voz, mas também falavam com uma ousadia tremenda. E o mais radical de tudo, eles compartilhavam absolutamente tudo o que tinham. E o resultado, simples: ninguém ali passava necessidade. Era uma generosidade tão, mas tão profunda, que o texto chega a dizer que uma grandiosa graça repousava sobre todos eles. Então essa visão de Atos é super inspiradora, né? Mas aí surge aquela pergunta fundamental. Ok, é uma coisa ver esse ideal funcionando num grupo pequeno, todo mundo unido pela fé. Mas, e quando a gente pensa numa sociedade inteira? Como é que esses princípios viram prática na estrutura de uma nação? Como que a fé consegue moldar as leis de um povo? Bom, para tentar responder isso, a gente vai lá para Deuteronômio. As leituras de hoje, nos capítulos 21 e 22, trazem uma série de leis que, se você olhar rápido, podem parecer meio aleatórias. Sabe, uma coisa aqui e outra ali. Mas, na verdade, elas são como um projeto, um plano bem detalhado para construir uma sociedade que fosse justa, compassiva e que honrasse a Deus nas coisas do dia a dia. Essa tabela aqui ajuda a gente a enxergar a lógica por trás dessas leis. Não são regras jogadas ao vento, não. Cada uma delas aponta para um princípio muito maior. Por exemplo, uma cidade inteira se torna responsável por um crime que não foi resolvido. Isso é o quê? Justiça comunitária. Uma prisioneira de guerra tem sua dignidade protegida. Isso é compaixão. Um parapeito no terraço de uma casa se torna obrigatório. Isso é responsabilidade social. Percebe? A fé não era algo abstrato, era super concreta e o objetivo era proteger todo mundo. Vamos pegar essa lei do parapeito para entender melhor. Pensa só, parece um mero detalhe de arquitetura, né? Mas o ponto central aqui é gigante. A fé não era para ser só uma crença na cabeça. Ela tinha que aparecer em ações bem concretas que protegessem a vida e mostrassem amor pelo próximo. Então, construir uma casa segura não era só engenharia. Era um ato de obediência e de cuidado com o outro. Ok, então, até agora, a gente viu o ideal da comunidade perfeita lá em Atos e a estrutura para uma sociedade justa em Deuteronômio. Mas a vida não é só isso, né? A vida não é feita só de ideais e de estruturas bem organizadas. E quando a dor, a perda, o sofrimento pessoal batem na porta? É exatamente aí que a nossa leitura nos leva para o livro de Jó. E Jó? Bom, Jó chega com uma linguagem que é ao mesmo tempo poética e brutalmente honesta sobre o que é ser humano. Brota como a flor e murcha. Ele não passa pano, sabe? Não ameniza a realidade da nossa fragilidade, da rapidez com que a vida simplesmente passa. É um contraste bem forte, bem sóbrio, com todo aquele idealismo que a gente acabou de ver. E essa comparação que Jó faz é de cortar o coração. Ele olha para uma árvore que foi cortada e mesmo ali ele consegue ver esperança. Com um cheirinho de água ela pode brotar de novo. Mas aí quando ele olha para nós, seres humanos, ele só enxerga o fim. O homem dá o último suspiro e deixa de existir. É um contraste que joga na nossa cara um sentimento profundo de desespero, de perda. E todo esse sentimento culmina nessa pergunta. Uma pergunta que ecoa há séculos, que está no centro da angústia de Jó. E vamos ser sinceros, talvez no centro da nossa também. Ele não está afirmando nada. Ele está perguntando lá do fundo da dor dele. É a expressão mais pura do anseio que todo coração humano tem por alguma esperança diante da morte.
E agora, como é que a gente junta essas três peças que parecem vir de quebra-cabeças diferentes? De um lado, a comunidade super unida de Atos. Do outro, a sociedade justa de Deuteronômio. E, por fim, o lamento tão pessoal de Jó. O que essas leituras mostram é que a fé de verdade não vive só em um desses lugares. Ela vive exatamente na tensão, no meio do caminho entre o ideal e a dura realidade. Então, o ponto principal é basicamente este. Atos nos mostra o ideal. É aquilo que inspira a gente, que mostra o poder de uma fé vivida em comunidade. Deuteronômio nos dá os princípios, o mapa prático para aplicar essa fé na sociedade. E Jó? Bom, Jó nos joga na cara a realidade do sofrimento. Uma realidade que a gente não consegue simplesmente explicar ou ignorar. A vida de fé de verdade acontece navegando entre esses três pontos o tempo todo. E aí, curtiu essa reflexão? Se essa conversa fez sentido para você e se você quer continuar com a gente nessa jornada de leitura diária, um dia de cada vez, então já sabe, né? Deixa aquela curtida e aproveita para seguir o Pneuma BR. O apoio de quem nos acompanha faz toda a diferença. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar durante o dia. Olhando para essas três coisas, o ideal da comunidade, a prática da justiça e a realidade da dor. Como é que a gente equilibra tudo isso na nossa própria vida? Não é uma pergunta fácil, né? É uma daquelas que desafia e acompanha a gente. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.